Olá, meu nome é Davi Melo, faço parte do PET Medicina UFC e dando continuidade ao projeto iniciado pelo PET e pela Liga de Medicina Clínica da UFC, hoje eu irei falar sobre nódulo pulmonar solitário e quando encaminhar para um especialista. Essa é a divisão da aula, eu separei em 3 partes para ficar mais didático, são elas definição, diferenciação entre nódulo benigno e maligno e conduta. Então, a definição. O nódulo pulmonar solitário vai ser uma opacidade arredondada. O diâmetro tem que ser menor ou igual a 3 cm, porque acima desse valor nós chamamos de massa, e tem que ser circundado por um parênquima pulmonar normal sem outros acometimentos, como adenopatias, atelectasias ou consolidações. A primeira pergunta que eu faço é: qual a apresentação clínica típica de um paciente com nódulo pulmonar solitário? Bem, na maioria dos casos, os pacientes não vão apresentar sintomas. Portanto, a descoberta de nódulos pulmonares solitários costuma ser incidental. O paciente chega com exames de imagem no posto de saúde, na maioria das vezes raio-x como esse, e ao analisar as imagens, o médico se depara com uma nodulação. No caso, seria essa aqui, no lobo inferior do pulmão direito. E como há a possibilidade de malignidade e o quadro clínico do paciente não costuma auxiliar na investigação, nós precisamos avaliar o potencial de malignidade. Para isso, existem classificações. A primeira classificação sobre a qual iremos falar é quanto à atenuação. O nódulo pode ser sólido, semissólido ou não sólido, também chamado de vidro fosco puro. Essa classificação influencia os protocolos de segmento, ou seja, a periodicidade dos exames, portanto, nós não focaremos nela. A segunda classificação é quanto à etiologia. Nos nódulos benignos, há um predomínio significativo dos granulomas, os quais podem ser infecciosos, como na tuberculose ou histoplasmose, ou não infecciosos, como na sarcoidose. Logo em seguida, estão as neoplasias benignas, sendo o amartoma o principal representante. Alterações congênitas, como o cisto broncogênico, costumam ser mais raras. Já nos nódulos malignos, o câncer primário de pulmão é o mais comum. As metástases pulmonares mais comuns costumam ser de cabeça e pescoço e de mama. Outros tipos de neoplasias podem ocorrer de forma mais rara, como tumores carcinoides. A anamnese, como forma de investigação de fatores de risco, é uma ferramenta valiosa na avaliação de risco de malignidade. Dentre os principais fatores de risco, temos a idade, a qual está associada a maior risco, sendo raro o paciente com menos de 30 ou 40 anos apresentar um nódulo pulmonar solitário. Além disso, o tabagismo é importantíssimo, sendo necessário detalhar se o paciente ainda fuma ou se já parou e, principalmente, calcular a sua carga tabágica. É importante perguntar se o paciente já teve câncer, o que pode nos orientar a favor de uma metástase, por exemplo. Sobre o histórico de exposição ocupacional, deve-se indagar se o paciente teve ou tem contato com carcinógenos, como o asbesto. E, por fim, questionar sobre doenças benignas prévias, como tuberculose ou histoplasmose, o que nos leva a pensar que o achado no exame de imagem poderia ser um granuloma. Além disso, existem características morfológicas do nódulo, que nos auxiliam na diferenciação entre benigno e maligno. Os principais são tamanho, contornos, velocidade de crescimento, calcificação e gordura. O tamanho, quanto maior o tamanho, maior a chance de malignidade. Já os contornos. Contornos lisos ou regulares nos fazem pensar em benignidade, ao passo que contornos irregulares ou até mesmo espiculados nos levam a pensar em malignidade. Sobre a velocidade de crescimento, o principal parâmetro é a velocidade de duplicação. Por isso é de extrema importância comparar exames anteriores. Quanto às calcificações, as que apresentam aspectos centrais ou difusos costumam ser benignas, enquanto que as calcificações excêntricas estão mais associadas à malignidade.
Por fim, a presença de gordura costuma falar a favor de benignidade. Aqui temos algumas imagens de tomografias computadorizadas, as quais são bem melhores que raio-x para observar esses detalhes nos nódulos. Na figura da esquerda, a imagem A, temos um nódulo com contorno liso, contorno regular, o que é sugestivo de benignidade. Já na imagem da direita, a imagem C, é possível observar as irregularidades no contorno, o formato mais especulado, falando a favor de um nódulo maligno. Mais tomografias. Agora abordando o aspecto das calcificações. Nessa da esquerda, a imagem F, observa-se um padrão mais difuso, mais central de calcificação, uma característica mais benigna, enquanto que na figura da direita, a imagem B, percebe-se um aspecto excêntrico de calcificação, sugestivo de malignidade. Bem, a próxima pergunta é: como abordar um caso de nódulo pulmonar solitário? A conduta. Nós devemos fazer uma anamnese, na qual investigaremos sinais e sintomas, além de fatores de risco já descritos. O exame físico costuma ser normal, mas é aconselhável a pesquisa de linfonodomegalias, principalmente em cadeias cervicais, axilares e inguinais, além da pesquisa de massas palpáveis e ou visceromegalias em abdômen. Sobre os exames de imagem, é extremamente importante comparar com os antigos, para que nós possamos avaliar o crescimento e, a priori, toda investigação de nódulo pulmonar deve ser encaminhada. Esse aqui é o protocolo de encaminhamento de Santa Catarina. Só para enfatizar, a investigação de todos os nódulos pulmonares é critério de encaminhamento. Em situações mais raras, se após todos esses passos eu tiver certeza de que se trata de um nódulo definitivamente benigno, eu não preciso continuar a investigação, portanto, não preciso encaminhar. Um exemplo disso seria granulomas presentes na tuberculose ou na histoplasmose. Por fim, na descrição do encaminhamento, eu preciso detalhar o caso, descrever os sinais e sintomas, informar sobre tabagismo e principalmente a carga tabágica, se há ou houve exposição ocupacional, se há história prévia de neoplasia e qual, se há história familiar de neoplasia de pulmão e qual o grau de parentesco, se houver, além dos exames de imagem, descrevendo as características do nódulo e permitindo comparação entre os exames passados. Essas foram minhas referências e é isso, espero que tenham gostado. Esses são nossos meios de comunicação. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Obrigado.